Olá, que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Deus disse para Daniel através do seu anjo: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e por causa dessas palavras é que eu vim. Veja, quando Daniel ele começou, no primeiro dia que Daniel começou a aplicar o coração dele em compreender a palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus, então Deus imediatamente mandou o seu anjo para trazer a resposta para Daniel. É claro que houve um empecilho, um impedimento no meio do caminho, uma outra hora eu vou falar sobre isso, mas quando é que Deus ele começa a atender uma pessoa? No primeiro momento. A partir do momento que a pessoa começa a aplicar o coração dela naquilo que ela tem buscado, Deus então imediatamente envia o seu anjo para trazer então a resposta dele para aquela pessoa. Por isso eu quero te chamar agora para unir a sua fé com a minha através desta oração que nós vamos fazer. Não importa qual seja a sua situação, se você precisa de um milagre, da cura, se você precisa de uma porta aberta de emprego, se você de repente tem uma causa na justiça, se você tem um familiar perdido nas drogas, não importa. O importante é que você aplique o seu coração naquilo que Deus promete na sua palavra. Pode ter a certeza de que você vai ver resultados através da fé na palavra de Deus, tá bom? Então, se você pode, pegue nas suas mãos aí um copo com água, vamos juntos orar e pedir a Deus por esse milagre. E eu tenho certeza de que Deus tem sim o poder para transformar toda e qualquer situação no nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, feche os seus olhos e com a fé que está dentro de você, segure esse copo com água no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, numa atitude de fé, nesse instante eu uno, meu Deus, a essa pessoa, meu Deus, e nós juntos queremos pedir ao Senhor por esse milagre. Eu não sei que milagre essa pessoa anseia, necessita, precisa, mas eu sei que o Senhor tem o poder de transformar esta situação. Por isso, meu Deus, visita nesse momento essa pessoa desesperada, cansada, abalada, essa pessoa, meu Deus, que já fez de tudo que podia fazer para reverter esse quadro, mudar essa situação, porém, até aqui ela, meu Deus, não viu resultados. Pai Todo-Poderoso, coloca sobre esta água a tua luz, a tua unção, o teu poder, e faça com que a partir do momento em que essa pessoa beber dessa água, ela se veja livre de toda a situação a qual ela tem estado. Meu Pai, nós apresentamos nesse momento ao Senhor e pedimos, toca com teu Espírito e faça no nome e para a glória do Senhor Jesus esse milagre acontecer. Segurando esse copo com água, pense aí no milagre que você tem buscado, no milagre que você necessita da parte de Deus. Meu Pai, quando essa pessoa beber dessa água, crendo, eu peço, faça dentro dela existir forças para que ela então veja o teu poder se manifestar. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Se você crê, beba dessa água nesse instante, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém? Olha, se você tem a fé de que Deus tem o poder de transformar essa situação, você pode ter certeza que Ele faz isso desde agora. E eu tenho certeza que Ele tem o poder para fazer esse milagre pela fé, tá bom? Olha, nós falamos na última vez que estivemos aqui, na semana passada, nós falamos a respeito do pecado da falta da fé. A falta da fé não é apenas uma escolha, não é apenas uma escolha que a pessoa faz, mas a falta da fé, ela é um pecado. E se você não assistiu
eu sugiro que você não apenas assista, mas medite nessa palavra. Tá aqui o card aqui em cima, tá vendo? Aqui apareceu aqui em cima o nome do vídeo. Então você pode clicar aqui e assistir esse vídeo, tá bom? Depois você volta aqui para assistir esse que nós estamos fazendo agora, tá bom? Tenho certeza que vai te ajudar bastante a entender o quanto Deus ele mostra na sua palavra que é um pecado quando a pessoa ela duvida, ela deixa de crer na palavra de Deus, tá bom? Bom, nós vamos falar hoje a respeito de uma outra palavra. Você tem aí a sua Bíblia? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo número 9, tá? Jeremias, capítulo número 9. Deixa aberta aí a sua Bíblia, que nós vamos aqui ler juntos essa palavra. Jeremias, no capítulo número 9, nós vamos ler juntos, tá bom? Se você pode, feche os seus olhos aí e nós vamos pedir a Deus que direcione essa palavra para que nós possamos ouvir a voz dele. Pai, no nome do Senhor Jesus, que através destas palavras, o Senhor venha mostrar a essa pessoa aquilo que o Senhor deseja mostrar. Eu sei que essa pessoa quer ouvir a tua voz. Então eu te peço, fala, meu Deus, no mais íntimo desse coração e faça pela fé essa pessoa, meu Deus, entender aquilo que o Senhor quer falar. Que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito falando. É o que nós te pedimos, no nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Amém? Olha, Jeremias capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 23. Ele diz assim, vamos ler primeiro e depois nós vamos meditar nesta palavra, tá bom? Ele diz assim, conhecer a Deus constitui a glória do homem. O título é esse, né? Conhecer a Deus constitui a glória do homem. Então ele fala assim, assim diz o Senhor. Quem está falando não é Jeremias, quem está falando não sou eu, quem está falando aqui não é alguém entendido da palavra. Quem está falando aqui é o Senhor. Deus está falando com as pessoas. Ele fala assim, assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Você prestou atenção? Deixa eu só ler esse último versículo, 24, né? Segunda parte do 24, ele fala assim, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber. Vou tomar uma água aqui. Glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, veja, se você depois puder, leia o capítulo inteiro, aqui o capítulo 9 do livro de Jeremias, e você vai entender por que ele estava falando aqui acerca do sábio, do rico e do forte. São três grupos de pessoas que ele abordou no texto anterior, que ele fala que para essas pessoas era uma palavra dirigida a três grupos de pessoas. Primeiro, as pessoas que eram sábias, segundo, as pessoas que eram fortes e terceiro, para as pessoas que eram ricas. Se você notar, me ajuda aqui, por favor. Hoje em dia, qual que é o pensamento das pessoas? De que ter dinheiro seja um pecado. Tem muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas, que na cabeça dessas pessoas, ela ter uma condição financeira
ela acredita que seja errado, que isso seja pecado diante de Deus. Tem gente que chega a dizer aquele versículo que não existe. Elas costumam dizer o seguinte: Deus não se agrada de riqueza. Deus, ele se agrada quando nós somos fracos. Mas o que o profeta Jeremias recebeu de Deus aqui nessa palavra mostra que o problema não é a riqueza, não é a sabedoria e não é a força. Mas quando a pessoa aplica no seu coração, ela começa a se gloriar nessas três coisas. Então, por exemplo, ele fala aqui: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Ele não falou: olha, você que é sábio, se torna uma pessoa sem saber. Não, ele não falou isso. Ele não disse: olha, você é sábio, então pega a sua sabedoria e joga ela fora. Não, ele não falou isso. Ele não falou: para de estudar. Ele não falou: você é sábio, então se torna uma pessoa... Desculpa a expressão que eu vou usar, mas para você entender. Você é sábio, então se torna burro. Não, ele não falou isso. O que ele falou é o quê? Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Então o problema do ser humano não está em ser uma pessoa sábia, ser uma pessoa inteligente, ser uma pessoa que tenha a sua mente em funcionamento. Não, esse não é o problema. Pelo contrário, Deus, ele quer, e pode ter certeza que ele quer e quer bastante, que o ser humano, ele use a sua cabeça, ele use a sua inteligência. Você vê que hoje em dia, pare para pensar, hoje em dia, quantos são, vamos aqui ajudar aqui no pensamento. Imagine quantas pessoas, por exemplo, quantos médicos hoje existem que são cristãos. São poucos. Infelizmente, são poucos. Você já deve ter visto, por exemplo, aquele médico que ele anestesiava a sua paciente e ele abusava sexualmente daquela pessoa. Você já viu casos assim? E eu pergunto, por que nós, infelizmente, temos mais pessoas que não têm caráter e que estão ali do que pessoas que têm o caráter para estar ali? Porque, infelizmente, as pessoas acham que o pecado está, o problema está em ela ter, de repente, a sabedoria. Mas isso não é o problema. Você viu o que Deus falou aqui? O problema é qual? Ele fala que não se glorie o sábio na sua sabedoria. Então, qual que é o problema? O problema é quando a pessoa tem a sabedoria e ela se gloria nisso. E ela põe a sua força, ela aplica a sua força justamente nessa sabedoria que ela possui. Quantas são as pessoas que deixaram, de repente, de crer na palavra de Deus para crer no seu próprio entendimento? Para crer no seu próprio entendimento. Vou dar um exemplo aqui para você. Essa semana agora, morreram 2 empresários que eram considerados riquíssimos. 2 empresários. Um deles é o fundador do grupo Pão de Açúcar e a outra, né, é uma mulher, ela é fundadora do Magazine Luiza. Veja, 2 grandes empresários, fundadores de um grande aglomerado ali de empresas, mas que quando chegou o momento da sua doença, o dinheiro não pôde fazer nada por eles. Não pôde fazer nada por eles. É claro que eles já tinham uma idade, né? A saúde já fica fragilizada e tal, mas você vê que o dinheiro deles, a inteligência, a sabedoria deles não pôde fazer nada por eles naquele momento. Chegou o momento e acabou. Então o que Deus está falando aqui é que o sábio, a pessoa que tem a sabedoria, ela não pode usar dessa sabedoria como se fosse a sua única arma, como se fosse a sua única ferramenta. Aí ele continua dizendo assim: e nem o forte
na sua força. Qual que é a principal ferramenta do sábio? É a sabedoria. E do forte? É a força. E ele fala, e nem o rico na sua riqueza. Ou seja, não pega aquilo que você tem de aparentemente mais forte ou de repente mais importante na sua vida hoje, não faça disso a sua principal arma, porque isso é passageiro. É passageiro. Quantas são as pessoas, ou foram as pessoas, que um dia tiveram muita saúde e de repente ela perdeu essa saúde? Outras que tiveram muito dinheiro e de repente ela perdeu esse dinheiro. Quantas são as pessoas que um dia foram muito inteligentes, mas que um momento a inteligência dela não pôde fazer nada por ela? É ou não é verdade? Só você voltar no tempo e você vai lembrar de pessoas que, infelizmente, ela colocou a sua força, ela colocou a sua crença, a sua esperança naquilo que ela tinha como arma e ela depois se deu mal. Seja isso o dinheiro, seja isso a riqueza, a força, a sabedoria, seja isso de repente um cargo, não importa o que, mas quando a pessoa ela pega aquilo que ela tem de forte e ela aplica a sua força naquilo, então qual que é o resultado? Ela se decepciona. Aí Deus fala assim, versículo 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então qual que é a maior glória para o ser humano? Deixa eu beber uma água, minha garganta está coçando aqui de um jeito. Então qual que é para Deus a arma que você precisa sim se gloriar? Qual que para Deus é a forma que você precisa sim aplicar a sua força naquilo? Se você tem que se gloriar, se glorie nisto. Em quê? Em conhecer a Deus. Em conhecer a Deus. Quando eu digo conhecer a Deus, quando ele diz conhecer a Deus, ele não está, em hipótese alguma, falando sobre conhecer uma igreja, sobre conhecer um texto bíblico, sobre conhecer, de repente, uma religião. Não. Ele está falando aqui a respeito de conhecer a Deus. Mas como eu posso conhecer a Deus? Como eu posso conhecer? Não fecha a Bíblia não, mas eu vou ler aqui para você no livro de João. Depois, se você quiser ler, eu sugiro até que você leia. Mas aqui no livro de João, no capítulo 4, deixa eu encontrar aqui, ele fala aqui assim, você lembra aquela história quando o Senhor Jesus estava no meio do deserto, seus discípulos tinham ido comprar alguma coisa para comer, ele ficou sozinho, e a Bíblia diz que ele sentou ali num poço para esperar que alguém viesse para tirar água, e de repente veio uma mulher para tirar água, e quando essa mulher veio, Jesus pediu para ela, mulher, me dá um pouco dessa água para beber. Veja, Jesus não estava pedindo nada demais, ele estava pedindo água. E aquela mulher olhou para Jesus e disse assim, olha Senhor, eu não te conheço, mas eu posso te falar que o senhor é judeu, eu sou samaritano, e não era para você estar pedindo água para mim. Não era. Nós somos de povos brigados, naquela época o povo de Israel e o povo samaritano era brigado, eles não se entendiam, e a mulher falou, é um absurdo o senhor estar pedindo água para mim. Como pode, ela fala no versículo 9, como pode, sendo tu judeu, pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, a Bíblia fala. Então, por causa de uma rixa, de uma briga, é importante você entender isso, uma briga que não era entre Jesus e a mulher, era uma briga antiga, desde a época do rei Salomão, que foi passando de geração em geração, geração em geração, até que chegou naquela geração de Jesus. E Jesus pediu um copo com água, e aquela mulher falou, não posso te dar, a gente não se entende, não era nem para o senhor estar me pedindo isso. E Jesus responde para ela assim, olha que versículo interessante, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe,
se tu conhecesses ou conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus falou, mulher, o problema não é o que eu estou pedindo. O problema é que você não sabe quem eu sou. O problema é que você não me conhece. Porque se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo, ou seja, se você me conhecesse, então você estaria pedindo isso para mim. Não era para eu estar pedindo água para você, mas era para você estar me pedindo e eu dar para você uma água viva. Naquele momento, a mulher se interessou no assunto e ela fala assim, disse-lhe a mulher, Senhor, você vê que ela muda totalmente, né? Primeiro ela fala, como pode, sendo tu, judeu, me pedir água para beber? Agora já mudou de discurso, ela fala assim, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Então veja, quando Jesus falou para ela sobre a água viva, ela já imediatamente mudou a forma de falar com Jesus. Até então, aparentemente era Jesus pedindo. Só que ele falou sobre algo que ela queria receber. E naquele momento ela chama ele de Senhor. Eu vou argumentar aqui só para você entender. Você já viu quando vem uma pessoa pedir alguma coisa para você? Nos dias que eu estou na minha loja, eu fico lá e as pessoas costumam vir pedir. Uns pedem salgados, outros pedem água, cada um pede uma coisa, né? Mas a pessoa ela é extremamente educada quando ela vem pedir alguma coisa pra gente. Ou quando ela chega, quando ela aborda um cliente e ela vai pedir, olha, o senhor não pode me pagar um lanche? O senhor não pode me pagar um refrigerante? E ela chama a pessoa de senhor, senhora, educadamente. Mas quando ela ouve um não como resposta, quando o cliente olha e fala assim, ó, não posso não, a pessoa muda de personalidade imediatamente. A pessoa olha e já xinga, já reclama, já fala com outras palavras. Antes ela chamou de senhor, agora já está chamando, de repente, até de uma forma ofensiva. Você vê que essa mulher, primeiro ela chama Jesus de tu. Tu não tem nem como... Como pode, sendo tu judeu, vir pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? A gente não se entende. Mas quando Jesus fala sobre algo que ele tinha para dar para ela, que se ele desse para ela, se ela conhecesse ele, ele podia dar a ela, naquele momento ela já chama ele de Senhor, né? Aí ele fala assim, ela fala para ele, és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, ele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será como uma fonte que jorre para a vida eterna. Então Jesus falou, olha, a água que você tem para me dar, ela mata a sede, mas daqui a pouco você precisa de novo. Mas a que eu tenho para dar é algo que sacia, é algo que está sempre dentro de você. Ela jorra dentro de você para a vida eterna. Então, para você entender o que é conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é conhecer a Bíblia, conhecer a Deus não é conhecer a religião, conhecer a Deus não é conhecer o pastor, não é conhecer nada. Conhecer a Deus, qual é a prova de que uma pessoa ela conhece a Deus de verdade? Daqui a pouco eu vou voltar lá para Jeremias. Mas aqui ele explica que quando ela conhecesse Jesus, ele daria para ela uma fonte, ele faria jorrar dentro dela uma fonte que estaria sempre saciando a sede dela. Aí ele fala assim, ó, no versículo 15, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, você vê que ela chama ele de Senhor, né? Dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir aqui para tirá-la. Então, veja, naquele momento, aquela mulher, ela se interessou tanto pelo assunto, embora ela não estivesse entendendo o que Jesus queria dizer,
ela pensou que ele estava falando da água normal, mas ela fala para Jesus, olha, se o senhor me der essa água, eu venci o meu problema, porque eu não vou precisar vir aqui de novo para tirar a água. Poxa, todos os dias eu me mato para vir até aqui tirar a água e eu não vou precisar mais fazer isso. Então é tudo que eu preciso. Aí Jesus toca na ferida. Ele fala assim, versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Eu vou falar aqui sobre algo que, infelizmente, muitos pastores, que é triste, mas é real, eles não sabem da Bíblia, não leem a Bíblia, ou não tentam, pelo menos, saber qual era a situação. Então, eles ensinam, lendo essa palavra, uma informação errada. Aqui diz assim, preste atenção. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Mulher, tá bom, você quer água? Eu vou te dar a água. Só que eu quero que você vá lá e chama o teu marido e volte aqui. Aí ela diz assim, respondeu a mulher e disse, não tenho marido. Eu não tenho marido. Então, quando Jesus pediu para ela que fosse até lá, trouxesse o marido, então, para perto de Jesus, então ela respondeu, olha, eu não tenho marido. Aquela mulher, ela era uma mulher, não sei se ela era viúva, se ela era solteira, se de repente era uma mulher repudiada, né, vítima do divórcio, enfim. Mas ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus toca num assunto e é importante você entender o que ele quis dizer. Aí ele fala assim, disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Aí no versículo 19, ele fala assim, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. O que Jesus falou aqui para que essa mulher ela dissesse para que ela falasse para Jesus, eu vejo que o Senhor é profeta. O que Jesus falou aqui para que essa mulher entendesse que Jesus era profeta? Eu queria te explicar isso. 5 maridos já tiveste e esse que agora tens não é o teu marido. Tem muitas pessoas, muitos pastores que pregam aqui que essa mulher já tinha tido 5 maridos, mas de repente ela trocou, foi trocando de marido, casou com um, casou com outro, isso não é verdade. Qual que era a real situação dessa mulher? Esses maridos que a palavra de Deus está dizendo que ela havia tido, que Jesus falou, você teve 5 maridos e esse que agora você tem não é o teu marido, na verdade eram 5 deuses que os samaritanos eles possuíam. Eles adoravam, eles tinham uma adoração chamada de adoração mesclada, que eles passaram a adorar vários deuses. Eles cultuavam, as nações trouxeram para ali, eles uniram ali 5 deuses, vindo de onde? Um era da Babilônia, o outro era de Cuta, o outro era de Ava, o outro era de Ramat e o outro de Sevar-Faim. Então esses 5 deuses, os 5 reis da Assíria, trouxeram para Samaria os seus deuses. Quem eram esses deuses? A Babilônia cultuava um deus chamado de Sucote-Benote. O deus de Cuta era o deus chamado de Nergal. Isso é uma informação para você entender. O terceiro deus era o deus que vinha de Ava, que era Nibás e Tartak. O deus que vinha de Ramat era a deusa Ázima. E o deus de Sevar-Faim eram os deuses Adrameleque e Anameleque. Eu estou lendo aqui porque são nomes complicados. Mas esses deuses
que vieram de outras nações e se infiltraram ali em Samaria, tornando então Samaria em um lugar de adoração a vários deuses, só que eram deuses que não funcionavam. Então quem era, veja, entenda, ela falou, naquele momento Jesus falou para ela, olha, 5 maridos vocês já tiveram, e esse que vocês têm agora não é seu marido. Quem era esse Deus de agora, ou esse marido de agora? Era o Deus de Israel. Então Jesus falou, vocês já tiveram 5, que vieram de vários lugares, e agora vocês têm um só. Vocês trocaram, você mulher, trocou esses 5 maridos por um marido só, que é o Deus de Israel, o Deus que eu sirvo, o meu pai. Porém, esse não é marido de vocês. Vocês não assumiram ele como seu marido. Vocês não têm uma comunhão com esse Deus. Vocês não têm. Por isso que Jesus, vamos voltar lá no texto, ela fala para Jesus, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Por que ela disse isso para Jesus? Que ela via que Jesus era profeta. Como é que ele sabe que nós já adoramos 5 deuses e agora adoramos um só? Mas por mais que a gente adore um Deus só, nós ainda não nos entregamos a ele. Aí ele fala assim, vamos ler? Versículo 20. Ela fala para Jesus, nossos pais adoraram nesse monte. E vós, vocês que são judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha a preocupação de uma pessoa que não encontrou a Deus, que não conhece a Deus. Ela falou para Jesus, olha, já que o senhor é profeta, então aproveita e me tira aqui uma dúvida. Eu tenho dúvida, eu quero saber, primeiro, nós somos samaritanos, e o que é ensinado para o meu povo? Que nesse monte aqui é o lugar certo para adoração. E vocês que são judeus dizem que Jerusalém é o lugar certo. Afinal, qual que é o lugar certo? Você vê que hoje em dia, qual que é a pergunta que o cristão tem? Qual que é a igreja certa? Ah, eu não vou dar nomes de igrejas aqui, mas eu frequento a igreja A, aquela igreja é melhor que a igreja B. Ah, mas aquela igreja lá é melhor do que essa aqui. Por quê? Porque ela não conhece a Deus. Porque a preocupação de quem não conhece a Deus é o lugar. A preocupação de quem não conhece a Deus é se o lugar onde ela está dando para ela o que ela precisa, está dando a ela a salvação. Só que o lugar não dá a salvação. E a resposta daqui, você pode ler comigo? É o 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí Jesus fala, por que isso? Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, ou seja, já chegou, em que os verdadeiros adoradores, ou seja, quem conhece a Deus de verdade, quem é filho de Deus de verdade, adorarão o Pai, Jesus explica, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para que assim o adorem. Então, quem é a pessoa que conhece a Deus de verdade? Não é aquela pessoa preocupada, não é aquela pessoa preocupada se o lugar onde ela busca, mas eu frequento essa igreja tem 30 anos. Isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Quando uma pessoa ela conhece a Deus de verdade, o lugar pouco faz diferença. O lugar pouco importa. É claro, é importante você entender que, por exemplo, eu frequento um lugar e sei que lá é um covil de bandidos, de salteadores, de prostitutas. É claro que não é meu lugar ali. É claro que não adianta eu buscar pela minha salvação nesse lugar, que eu não vou encontrar. Deus falou, sai dela, povo meu, sai dessa Babilônia, não é seu lugar aí. Mas o grande problema de uma pessoa que não conhece a Deus é ficar preocupada se ela está no lugar certo. E Jesus fala aqui, nem num lugar
nenhum outro, porque o que importa para Deus é que o verdadeiro adorador o adore em espírito e em verdade. Então a pergunta que você tem que se fazer para saber se você conhece a Deus é essa: você o adora em espírito e em verdade? Ou você só adora porque a igreja te ensinou a adorá-lo? Você só adora a Deus da forma que, quando está lá todo mundo em adoração, você também entra no bonde e vai junto? Porque entenda isso, Jesus ensinou aqui, o Pai tem procurado pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Versículo 24, ele fala assim: Deus é espírito. Então Deus não está na igreja A, igreja B, Deus não está exclusivamente, não está, não está. E ele fala que Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então não é o lugar, não é sabe que hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas que defendem com unhas e dentes o lugar onde ela está, mas ela ainda não teve esse encontro real e verdadeiro com Deus. Aí ela fala assim, versículo 25, né? A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, anunciará tudo. Então veja que essa mulher ela era informada a respeito até mesmo da vinda do Messias. Ela sabia de o que o Messias deveria ensinar. Ela falou: peraí, só aí o Messias, quando vier, vai ensinar pra gente. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse-lhe: eu sou, eu o que falo contigo. Mulher, eu já estou aqui, já chegou a hora, eu já estou aqui falando. E nisto, versículo 27, vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou o que é que falas com ela? Naquela época não era algo normal um homem e uma mulher estarem conversando, tá? Por isso, quando eles chegaram, estranharam: peraí, por que Jesus está conversando com uma mulher? Não vou perguntar nada, vamos esperar para ver o que está acontecendo. Aí a Bíblia fala assim no versículo 28: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: porventura alguém mais trouxe algo para comer? E disse Jesus: a comida que eu digo é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Bom, veja, naquele momento, o Senhor Jesus mostrou para aquela mulher o que é conhecer a Deus. Veja que essa mulher, quando ela nasce dentro dela aquela fonte, jorra dentro dela aquela fonte, naquele momento ela larga o cântaro. Você viu que a preocupação dela, a princípio, era um pouquinho de água que Jesus pediu. Jesus pede para ela: me dá um pouco dessa água. Não posso te dar porque o senhor é judeu, sou samaritano, nosso povo não se entende, não posso te dar. Quando Jesus fala da água viva, ela ainda continua com aquele mesmo pensamento e ela fala para Jesus: olha, se o senhor me der dessa água, eu não vou precisar vir aqui de novo para buscar dessa água. Mas quando ela entende o que é conhecer a Deus, ela pega o seu cântaro, ela deixa o seu cântaro ali e sai correndo e vai falar para as outras pessoas. Veja o que é a pessoa ter um encontro com Deus, ela conhecer a Deus de verdade. Você lembra lá de Jeremias? Eu vou ler aqui para você no 24, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então veja, quando uma pessoa ela conhece a Deus de verdade, jorra dentro dela a vontade de Deus. Não é nada forçado, não é nada difícil,
não é nada pesado, não se torna para aquela pessoa algo, sabe, que quem olha fala, meu Deus, que dificuldade. Não, não existe isso. É claro, é uma luta entre carne e espírito, claro que isso existe, mas não é nada pesado para alguém que teve um encontro com Deus, conheceu a Deus, fazer a vontade de Deus. Jesus falou. Você viu que a gente acabou lendo lá no final? Os discípulos chegam e falam, mestre, come. Ele fala, não, eu tenho outra comida. Eu tenho outra comida para comer. Mas, Senhor, a gente trouxe comida. Quem mais trouxe comida? Não, a vontade. A comida que eu estou falando é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, você tem fome? Todo dia eu como, todo dia eu bebo água, todo dia eu me alimento. E fazer a vontade de Deus para quem o conhece é como se alimentar. É algo tão normal, tão comum, que a pessoa ela faz aquilo de todo o coração. Por isso, eu queria te chamar, a gente vai encerrar por aqui para não estender muito, mas eu queria te convidar a conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus não depende da igreja, não depende... Tem muitas pessoas que me assistem, que frequentam uma igreja cristã, uma igreja evangélica, uma igreja, de repente, tradicional, uma igreja mais, digamos, uma igreja mais atual, não importa. A igreja que você está não vai te fazer conhecer a Deus. Não vai. O que vai te fazer conhecer a Deus é fazer o que essa mulher fez. É reconhecer que, apesar de ter tido tantos maridos, puxa vida, eu já me casei tantas vezes, eu já adorei santo, eu já adorei uma imagem, eu já estive nas mãos de entidades, eu já fiz a vontade, sabe, de tantas coisas, mas agora eu estou na igreja, mas eu não faço a vontade de Deus. Eu frequento a igreja, mas eu não estou, de fato, casado com Deus. E quando não há esse casamento, de fato, de verdade, essa fonte não jorra. Essa fonte não jorra. O que era a fonte jorrando? Era nascer dentro da pessoa, é nascer dentro do ser humano o desejo sincero de fazer a vontade de Deus. Por isso, não importa quem seja você. Se você deseja fazer a vontade de Deus, Ele quer casar com você. Ele não quer ser apenas um amante. Você viu o que Jesus falou? Você já teve 5. Mas esse que agora vocês têm, não é seu marido. Vocês têm. Adoram a Deus, mas vocês não casaram. Não adianta esse casamento que é só fachada, que é só uma ilusão. Será que você hoje não é uma pessoa que de repente até, sabe, você até morreria pela sua religião, mas sequer conhece ao Deus que você serve? Talvez você apenas é mais um escravo da igreja que você frequenta, da religião a qual você se entregou. Mas você não conhece o Deus que você serve. E Deus, ele fala aqui em Jeremias que a maior glória que um homem pode ter é conhecer a Deus. Não adianta você ser sábio, não adianta você ser rico, não adianta você ser forte. Se você não conhecer a Deus, isso tudo não vale nada. Por isso, se você tiver que, de repente, se gloriar de alguma coisa, se glorie de conhecer a Deus. Eu quero orar por você que quer de fato, de verdade, conhecer a Deus. Feche os teus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos nesse instante por esta pessoa que deseja de todo o coração te conhecer. Talvez essa pessoa já se entregou, meu Deus, à religião, ela já bateu cabeça, ela já, de repente, já fez procissão, já esteve, meu Deus, em cultos religiosos, já se entregou a tantas coisas, mas hoje ela frequenta uma igreja, mas ela não te conhece. Aliás, ela nem sabe a teu respeito. Essa mulher aqui que nós lemos, ela tinha muitas informações sobre o Messias, mas ela não tinha ainda assumido um compromisso real com ele. E quando ela entendeu que ele estava ali na frente dela, querendo um compromisso, ela deixou tudo e saiu correndo e foi
contar para as outras pessoas. Então, meu Deus, eu oro por essa pessoa que talvez já se entregou à sua igreja, já se entregou à sua religião, mas não se entregou a Deus. Ela não te conhece de fato, ela não sabe quem é o Senhor de verdade. Por isso eu te peço, Jesus, visita com o teu poder, toca com o teu Santo Espírito e faça, no nome e para a glória de Jesus, o teu milagre acontecer. Pai, eu oro por esta pessoa desesperada, essa pessoa, meu Deus, que ela quer te encontrar e por isso, meu Deus, ela se entrega ao Senhor nesse momento. Pai, ajuda essa pessoa fazendo assim o teu milagre. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante as suas mãos e, se você crê de todo o seu coração, entregue a sua vida ao Senhor Jesus agora. Fale para Ele, meu Deus, toma a minha vida nas tuas mãos. No nome e para a glória do Senhor Jesus. Se você crê nisso, diga amém e diga graças a Deus. Amém. Amém? Olha, quando você se entrega a Jesus, nasce dentro de você o que nasceu nessa mulher. O desejo de mostrar para outras pessoas o que você encontrou. Então, deixa eu te pedir uma coisa. Vou pedir duas coisas. A primeira coisa, compartilhe esse vídeo com alguém, para que outras pessoas conheçam a Deus também. Para que não seja apenas, sabe, um vídeo a mais, uma instrução a mais que você recebeu, mas que seja uma prova de que você conheceu a Deus. E a segunda coisa, eu queria pedir a sua oferta do mesmo jeito que eu pedi na semana passada. Separa um valor, se de repente você não tem dinheiro, pega aí um pão, pega aí de repente na sua geladeira algum alimento e amanhã cedo, quando você acordar, sair para trabalhar ou de repente sair para resolver suas coisas, entrega para alguém que precisa. Eu vou pedir sua oferta, mas não é para mim não. Eu queria que você ajudasse alguém, porque quando uma pessoa conhece a Deus de verdade, o desejo profundo no coração dela é mostrar para as outras pessoas o Deus que ela serve. Então faz isso, pega aí alguma coisa, dê, e quando você entregar, não entrega apenas o pão, mas entrega a palavra junto. Diga para essa pessoa o que Deus fez por você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e no que precisar, aqui na descrição do vídeo tem o meu número de WhatsApp. Se quiser falar comigo, receber a minha oração, estarei à disposição. Fica com Deus, a gente se vê.